Fala, Deus é bom. Deus é muito bom. E Deus é bom demais. Deus é maravilhoso, né, irmã? Esther estava falando aqui da nossa pamonhada. Como é bom, né, irmãos? É uma coisa assim cansativa, irmão, mas para ter comunhão a gente precisa ter trabalho, né, irmãos? Você precisa arregaçar as mangas e você precisa fazer a sua parte. E isso aí, fala para o seu irmão, é para os corajosos. Porque os medrosos nem saem de casa, né, irmãos? Mas os corajosos, Deus levanta os valentes. Amém? Para estar à frente da obra dele, porque valente de Deus não pode ter preguiça. Valente de Deus tem que estar, tem que se posicionar, porque senão como Deus vai usar? E hoje nós vamos estudar sobre um valente de Deus, valente de Davi. Vamos abrir 2 Samuel, capítulo 23, só 2 versículos. Esse homem aqui para mim é um homem valente, né, irmãos? Então assim, nós vamos estudar aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque Deus falou ao meu coração. Amém? Aleluia. Eu faço uma pergunta para você já no início. Você já perdeu algo importante em sua vida por não ter defendido? Quantos de nós já perdemos algo em nossas vidas por causa de covardia? Por causa do medo? Por não confiar em Deus? Aleluia! Por não entender aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Que este lugar seja tomado pela tua glória, Deus. Porque este lugar não é outro lugar a não ser casa de oração, onde a sua palavra tem sido falada, onde louvores têm sido cultuados, Senhor. E este lugar está repleto da tua presença. Oh Deus, que todo o ar, o oxigênio, o vento, seja tomado por essa presença viva do teu Espírito Santo. Os meus lábios não são meus, são teus. E eu, Senhor Jesus, usa. Que cada palavra que sair dos meus lábios, Senhor, toque primeiramente no meu coração. Porque o Senhor fala primeiro com quem está falando, Pai. Em nome de Jesus. Então, amados, lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, diz: depois dele, Samar, diga Samar, filho de Agé, o aranita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. Havia um pedaço de terra cheio de lentilha. E o povo fugiram diante dos filisteus. Oh, Remanai. Aleluia. E este se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e os feriu, e o Senhor efetuou um grande livramento. Oh glória! Então, amados, aleluia, esse capítulo 23 do segundo livro de Samuel registra nomes de alguns dos valentes de Davi. Quem é valente aqui? Oh glória! Aleluia! E dentre esses feitos, o Espírito Santo inspirou Haramanai, o escritor, a registrar a coragem de Samar em defender o seu campo de lentilha. Então a atitude de Samar nos ensina sobre a necessidade de também defendermos o que Deus tem nos dado. De defendermos o que Deus tem nos dado. Então nós, nesta noite, vamos aprender a primeira coisa. 3 lições. A necessidade de defender o que Deus nos deu. Você tem defendido o que Deus tem colocado em suas mãos? Você tem defendido a sua fé? Aleluia, porque você foi escolhido. Nós somos escolhidos como cidadão dos céus. Nós éramos criatura e hoje nós somos filhos de Deus, portadores da palavra de Deus, das boas novas. Então nós não somos qualquer um.
E quando nós fomos escolhidos, existe uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Ei, talvez você não se sinta preparado. Aleluia. Mas é o momento que Jesus te escolheu, você já está sendo preparado por Ele. É Ele que te prepara. E aquilo que vem nas nossas mãos, aleluia, dê o passo. Aleluia. Creia que se chegou nas tuas mãos, a capacidade também chegou. Porque quando Deus nos escolhe, Ele nos prepara. E nós não podemos ter medo. O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe, a única coisa que ele sabe fazer é nos lançar medo. Mas o servo de Deus, ele está revestido pela autoridade de Deus. Amém, irmãos? Tem um versículo. Mas antes, a primeira lição que nós vamos aprender aqui, o diabo sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para nós. O que tem mais valor para você é que o inimigo vai, aleluia, entrar, vai levantar os cavalos dele. Ele vai trazer luta. Mas quando você está revestido da palavra de Deus, oh, aleluia, você não depende dos seus sentimentos. Você depende daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: renovai a vossa mente com a palavra. Fala, com a palavra. Para que possa participar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Então no versículo 11 diz que os filisteus se ajuntaram a Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Ramanai. Lá em João, capítulo 10:10 diz que o ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Então o texto diz que os filisteus, que simbolizam o reino maligno, se juntaram onde havia uma terra cheia de lentilhas. Então precisamos ficar sempre atento, pois o inimigo, nosso adversário, sempre atacará as bênçãos que Deus nos deu. Olha onde é que o inimigo foi. Por isso é necessário que estejamos sempre vigilantes, para não sermos pegos de surpresa pelos ataques do inimigo. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos aprender é a responsabilidade de defender o que Deus nos deu. Aleluia. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Na parte B, diz assim: o povo fugiu diante dos filisteus. Quer dizer, eles plantaram aquele pedaço de terra, cultivaram aquela terra, araram aquela terra, ali aquele alimento, aquelas lentilhas cresceram, e o inimigo observando o trabalhar daquele povo, o trabalho de arar a terra, que não é fácil, passar aquela grade ali, plantar semente, cresceram, e quando os frutos estavam bons, vem ali os filisteus para roubar. Quantos de nós, muitas vezes, nós oramos pela nossa família, nós oramos para os nossos filhos, casamos, temos os filhos com todas as dificuldades, luta, ensinamos os princípios, e de repente, aleluia, inimigo, eles começam a crescer e começam a desviar dos caminhos do Senhor. De repente, no seu casamento, está tudo bem. Se está bem, de repente vem uma tempestade. Ei, o inimigo, ele age na sua fraqueza. E é por isso que nós precisamos estar revestido da palavra de Deus. Porque se nós não nos revestirmos da palavra de Deus, nós ficaremos sem as armaduras. As armaduras é o conhecimento. As armaduras é você conhecer a palavra de Deus e você usar a palavra como uma arma para combater Satanás. As armaduras é a oração, é o jejum, é você profetizar a palavra do Senhor. Porque se assim você não o fizer, você será derrotado. Então aquele campo de lentilha foi plantado, e os fariseus, que representam o inimigo daquele povo, viram que estava para vir a colheita.
E Ele quer pegar, aleluia, a sua colheita, a nossa colheita. Então, irmãos, quando Ele fala aqui, que registra os valentes de Davi, Samar, esse homem, se posiciona quando esses filisteus, aleluia, se levanta, ele defende aquela plantação de lentilha. Porque ele era um valente de Deus. Samar, ele luta para defender algo que era direito daquele povo. Quando nós somos revestidos pela palavra de Deus, e sabemos que aquilo que Deus colocou na nossa mão, vem dEle. Então se vem dEle, quando o inimigo se levanta, você não se conforma. Você não entrega. Porque você sabe que foi algo que Deus colocou nas suas mãos. Mas se você não tem esse entendimento, você já está derrotado. Porque as pessoas muitas vezes olham para você, usado pelo inimigo, e diz, não tem capacidade. Ei, mas a sua capacidade não vem de você, vem de depender de Deus. Porque quando nós dependemos de Deus, não é você que faz, é Deus que faz por você. Você é somente um instrumento na mão de Deus. E muitas vezes nós queremos ir pela lógica, nós queremos ir pela nossa inteligência. Ei, irmãos, nós precisamos entender que quem anda com Deus não anda pela lógica. Quem anda com Deus anda pela revelação da palavra de Deus. Mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a senhora está errada. Eu acho, mas a revelação da palavra de Deus está dizendo o quê? Quando você tem um chamado, você sabe quando Deus revela ao teu espírito. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, a responsabilidade de defender o que Deus deu é nossa. Então, ali no versículo 11, na parte B, diz que o povo fugiu diante dos filisteus. Muitas pessoas projetam a culpa de suas perdas e sofrimento nas pessoas. Do governo, está sempre culpando alguém. Foi você. Ah, fez isso, não foi fulano. Parece Eva com Adão. Então, irmãos, isso já vem, a natureza adâmica, vem desde o início, quando Deus criou o homem, que eles desobedeceram a Deus. Nós nunca assumimos a nossa culpa. Nós sempre vemos culpar ali os nossos insucessos, as nossas perdas a alguém. Aleluia, se meu casamento não está bem, é meu marido. Se alguma coisa não está bem, é minha esposa. Se o trabalho não está bem, é o meu chefe. Se na igreja não está bem, é o pastor, é o líder. E você? Aonde você fica nessa história? Ora, manassuri canto. Então, amados, mas aprendemos com esse texto que a responsabilidade de defender o que Deus nos deu é nossa. Se Samar tivesse tido a mesma atitude do povo, ele teria perdido tudo. Você não é povo, você é escolhido. Você é autoridade constituída por Deus. Aleluia. E você não tem que andar na visão do povo. Você tem que andar na visão da palavra. Eu sempre digo para os discípulos que ali passa pelo gabinete. Pastor pensa como pastor. Líder como líder. Ovelha como ovelha. E quando o pastor pensa como ovelha, ele cai. Quando o líder pensa como de discípulo, ele cai. Porque ele não anda na revelação da palavra de Deus. Faça essa experiência. Você anda automático. Você anda na emoção. E quando você está buscando Deus pela sua família, você está buscando Deus, você sabe as noites de sono, você sabe as noites de jejum, você sabe o momento que você fica ali buscando na palavra e de repente
repente vem alguém que não tem o compromisso que você tem e te dá uma direção. Ei, Deus não falou no meu coração. Deus não falou no meu espírito. Pastora, Deus não falou. E eu estou ligada nele. Haramashurikanto remanai. Oh, Ramanahasuia. Oh, glória a Deus. Então o povo fugiu diante dos filisteus. Aleluia. Mas aprendemos com esse texto a responsabilidade de defender o que Deus nos deu. É nossa. Então se Samar tivesse a mesma atitude do povo, né? Ele teria perdido tudo. O povo fugiu, mas Samar permaneceu firme, defendendo o que Deus lhe deu. Eu fico imaginando aqui na igreja, se eu mais o pastor Aldenor tivesse fugido, diante das lutas, diante das adversidades, se nós tivéssemos olhado para a nossa capacidade de fazer alguma coisa, hoje nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor, muitas vezes, Ele permite algo na tua vida, para ver o que está dentro de você. Que maturidade você tem por alimentar da palavra de Deus? Se a vitamina, o entendimento, a revelação de Deus, ela vai fluir nas suas atitudes. Você quer conhecer um homem e uma mulher de fé? Ande com ele. Você vai observar as suas palavras, as suas atitudes, o seu caráter. Atitude sem, palavras sem, atitudes não vale de nada. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas você faz. Quando você manda, quando você ordena, quando você delega, você também faz o que você manda. Deus, Ele conhece você. Cada um de nós. E Deus tem coisas tremendas, porque nós estamos no mundo, irmãos, que a função de Satanás é nos destruir, é trazer contenda, discórdia, espírito de confusão, incredulidade. Mas ei, aquele que te chamou, é Ele que está te forjando. Aquele que te chamou, é Ele que está te instruindo. A sua capacitação vem dele, do seu Criador. Você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Eu já achei interessante que meu neto não fica sem o irmão dele. Nunca dorme lá em casa sem o irmão dele. E essa noite, pela primeira vez, a mãe dele foi buscar eles ontem, ele disse que ia ficar. Eu falei, nossa. Eu falei assim, não, deve ter acontecido alguma coisa, eu não acreditei. Ele falou, não, vovó, fica tranquilo, eu quero ficar aqui. Dormiu a noite toda, eu falei, e aí, Samuel, você quer voltar para sua casa? Ele falou, não, vovó, eu quero ficar aqui. Eu falei, você tem certeza? Você está sentindo falta do seu irmão? Eu estou, mas eu quero ficar aqui, vovó. A maturidade está chegando. A independência está chegando. Ontem, quando eu fui levar para a cama, vovó, você quer que eu durmo na outra cama? Eu falei, mas você não tem medo, não? Medo de quê, vovó? A maturidade, o tempo de menino, de criança, passa na nossa vida. Esse momento de menino, de indecisões, de medo, ele passa na vida de todos nós. Mas chega um tempo que é necessário nós nos posicionar com maturidade. Oh, Ramashuremanai. Aleluia. Então Samar arriscou sua vida para defender o que Deus havia lhe dado. Quando os filisteus chegaram, todos correram, todos fugiram, ninguém ficou. Mas Samar, sempre Deus levanta os remanescentes para que o nome dele seja glorificado. Se você foi chamado e você é o remanescente de Deus, não tema. Não tema, porque o Senhor é contigo. Eu lembro uma vez que nesta igreja, o Senhor falou para mim assim, tinha 3 levitas. E nós estávamos em 40 dias de jejum.
Jejumávamos até meio-dia ou de meio-dia para tarde. No propósito. A igreja estava passando uma luta muito grande com os levitas. E aí eu estava ajoelhada ali orando. E veio aquela voz dentro de mim. O Espírito Santo disse: diga para o líder descer e só vai subir quando eu mandar. Eu falei: Jesus, que é isso? Como? Já não tinha levita, ainda manda o líder descer? E o Senhor falou comigo 3 vezes no meu espírito. A voz de Deus é inconfundível. Quando eu falei para aquele jovem, para ele descer, eu falei: olha, o Senhor está falando para você descer, e você vai só subir no altar quando Deus mandar. Ele olhou para mim assim e disse: quem é a senhora? Eu falei: sou filho do Deus vivo. Deus está mandando e é o que você vai fazer. Ele falou assim: então não vai ter mais louvor. Eu falei: isso não é com você, é com Deus. E naquele tempo, o Santo da Ilade era um dos levitas que estava aqui. E o irmão Pedro, ele também. E aí eu falei: Senhor, e agora? O Senhor disse: pergunta quem deles vai ser o líder. Quando eu cheguei para eles e falei: olha, o Senhor disse que é só para você subir quando Ele mandar. Quer dizer, eu não ia ficar só de joelho ali não, irmão. Deus estava dando um tempo para ele. Alguma coisa Deus ia dar um grande livramento para ele. Aí quando eu fiz a reunião com os 2, perguntei a eles: quem de vocês vai ficar no... O Bruno trabalhava o dia todo naquela época, ele não trabalhava aqui na igreja. Aí um olhou para a cara do outro e disse assim: eu não vou. E o outro também: eu não vou. Falei: para de ser covarde. Vocês têm o dom de louvar a Deus, de tocar, e vocês estão brigando entre si. Quem é que vai? Assuma aquilo que Deus colocou na mão de vocês. Deus está dando a oportunidade de vocês subirem, porque Ele quer transformar vocês em homens valentes, homens intrépidos, corajosos. Não, pastor, mas eu não tenho condições. Mas quem diz que você tem? O Deus que vocês servem é que vai capacitar. E se vocês não se prontificar, eu vou apontar. Um deles disse assim: não, pastora, sendo assim eu vou. Vem na marra. Irmãos, foram com 1 mês que nós estávamos aqui. Deus levantou. Com 1 mês que nós estávamos aqui, a esposa daquele líder traiu ele. A vida dele foi um arraso. Imagina se ele estivesse como líder. Durante o tempo todinho ele estava ali orando. Mas a oração dele: desmascara a pastora. Desmascara a pastora, Pai. Porque ela foi usada da carne. Não tinha o porquê. Senhor, ela me desceu, eu não concordo. Isso eu ouvi da própria boca dele. Um dia, na intercessão, ele disse: pastor, eu quero falar com a senhora. Mas a senhora só pode dizer assim: sim, não, não. O que passa disso é procedência. É só sim, não, não. Não pode falar mais nada. Eu falei: mas meu filho, o que você pergunta é essa que você quer fazer para mim? Sim, sim. E tem que ser só a senhora. O menino tinha 18 anos, 19 anos. Eu falei: tá bom, não tem nada a esconder. Eu falei: olha, como eu ficava o dia todo aqui para fazer jejum, eu vou na minha casa às 5 horas tomar banho, para vir para o culto. Então faz o seguinte: você pega, vai lá me buscar, que pelo menos não preciso vir de a pé. O pastor ordenou, ainda estava trabalhando, chegava, né? Aí não precisa vir, ele já vem direto para a igreja. Então, você vai lá me buscar, tá bom? Aí você fala comigo. Aí ele chegou, sentou na sacada assim lá, e só fez as perguntas para mim. É só assim? Não, não, sim, não. Fazia as perguntas lá para mim. Aí eu falei assim: ó, eu entrego você nas mãos de Jesus. Eu não sei porque essas perguntas você está fazendo para mim, mas se você estiver armando alguma coisa, eu não quero estar na sua pele. A Bíblia diz que ai daquele que toca num servo de Deus. Se a sua vida está no altar, quem são esses que se levantam contra você?
não se levanta contra você, mas contra o Deus que você serve. E aí nós saímos dali e viemos para a intercessão. Quando foi na sexta-feira, eu estava reunida com as intercessoras. O Senhor me deu um sonho, que aquele jovem entrava no prédio onde eu moro, e quando eu estava saindo, ele estava entrando. E ele dizia, com a mão no bolso: pastora, eu vim te pedir perdão, porque aquela conversa que eu tive com a senhora, eu gravei, eu queria pegar em alguma senhora, em alguma falha. E eu acordei. E eu falei assim: gente, que sonho estranho. Cheguei aqui, quando foi entregar a intercessão, que nós entregávamos 6 horas da tarde. Eu fui entregar a intercessão, eu estava contando para as intercessoras o que aconteceu. Gente, eu tive um sonho tão esquisito com um jovem aqui da igreja. Aí eu contei o sonho e falei assim: não sei qual a interpretação. Aí ele entrou pela porta. Eu estou falando isso diante do altar. Hoje esse rapaz, ele é um delegado, uma pessoa bem abençoada. Ele entrou e disse assim: pastora, eu quero falar com a senhora. Eu vim aqui para te pedir perdão. Eu falei: o que foi? Ele falou: sabe aquele dia que eu fui lá na sua casa? Eu levei um gravador porque eu queria pegar a senhora em alguma falha. Mas esses dias eu não estou tendo paz. E a fita que faz tempo, né? A fita que eu gravei caiu numa poça de lama. E ele dobrou o joelho e disse: me perdoa, pastora. Isso aconteceu antes da traição da esposa dele. E eu disse para ele: meu jovem, Deus está te dando a oportunidade de você crescer. Porque o seu líder pode estar errado do jeito que for. Nunca se levante contra ele. Entrega na mão de Deus. Porque quem faz justiça é Deus. É a palavra de Deus. E a Bíblia, ela não vai mudar porque você está chorando ou porque você é uma pessoa abençoada. A Bíblia não se contradiz. E quando aconteceu o que aconteceu com aquele jovem, separaram, mas o pastor ordenou, foi 2 horas na casa dele. Pegamos a esposa dele, levamos para os pais. E aquele jovem me abraçava e falava: pastora, agora que entendi por que o Senhor tirou eu do altar. Ei, muitas coisas você não vai entender, muitas coisas você não vai compreender, mas quem anda na palavra, na revelação da palavra de Deus, ele anda na direção de Deus. Você não tem que temer lá no seu trabalho, aleluia, no seu casamento, aqui na igreja, aonde você estiver. Se você está com a vida em retidão com o Senhor, confia. Confia no Senhor. Então Samar, ele lutou para defender algo que era direito daquele povo. Todo o povo fugiu. As escrituras mostram que o Senhor apareceu. Aleluia. O Senhor operou. Porque Samar se posicionou. Um grande livramento. Porque aquele homem, embora todo o povo fugiu, todo o povo foi covarde, Samar se levantou ali como um guerreiro, como um valente do Senhor. Na hora da luta você foge? Na hora da luta, aleluia, você foge ou você fica? Nós precisamos olhar para as porções, para o Velho Testamento, com as lentes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, diz: essas coisas aconteciam em Israel, foram escritas para advertência nossa. Tudo que está no Velho Testamento é a sombra do que está acontecendo hoje. São ensinamentos que nós temos que estar atentos. Aleluia. Foram registrados para o nosso exemplo, para nós aprendermos. Nada na Bíblia está por estar. Tudo Deus tem um ensinamento. Ou seja, Deus claramente está nos dizendo que Ele não queria apenas que nós soubéssemos o que aconteceu ali com aquele povo. Aleluia. Num determinado momento da história.
Mas Ele queria usar esses episódios, essas histórias, para nos instruir, nos ensinar a ser homens e mulheres valentes, que a luta ela vem, naquele tempo foi sobre aquele povo, mas hoje pode vir sobre a tua vida. E se você não estiver arraigado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, você não vai ouvir Deus falando contigo. Aleluia. Então nós precisamos lutar contra o inimigo, de forma como eles batalharam, Samar batalhou, ali aquele povo, irmãos, existia guerra, a guerra deles era braçal, eles tinham que guerrear. Mas a Bíblia hoje diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais. Você não vê, mas os demônios, as entidades, aqueles que são cegos, surdos e mudos, com astúcia para te derrubar. E quando você não tem os olhos, os óculos da palavra de Deus, você se deixa magoar, ressentir, ser levado por Satanás. Em Efésios capítulo 6, 12 diz, Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Em outras palavras, não lutamos com pessoas como eles lutavam naquele tempo. Isso não significa que não travamos uma batalha, amados. A Bíblia fala de uma batalha contra o reino espiritual e contra os principados, potestade, contra as hostes espirituais da maldade. Todos os dias nós vivemos em guerra. Mas quando, aleluia, falamos de luta, não se trata apenas de uma batalha diretamente espiritual. Estamos contra um sistema de valores diferentes. Nós estamos diante às vezes, de circunstâncias, diante de, aleluia, Jesus, de certas coisas que acontecem na nossa vida, que nós devemos exercer a fé. E se você não tiver a palavra de Deus, como você vai exercer a fé? A fé muitas vezes é apresentada a nós, irmãos, como uma luta, como um combate. Então nós precisamos entender este texto que nós lemos agora. E deve ser aplicado no nosso contexto de vida. Como assim? Na nossa caminhada com Deus, é a mesma coisa. Antigamente aquele povo fazia suas plantações, preparava a terra e tudo, o inimigo ficava estudando eles. E no momento da colheita eles atacavam. Hoje você planta na sua fé, você estuda a palavra, você medita na palavra, você jejuma, você ora, e o inimigo fica te observando. Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu ponto fraco? E quando você, aleluia, Jesus, está meditando na palavra, mas não está atento no que Deus está falando, ele arma uma armadilha para você. E você cai. E você diz, por que Deus fez isso comigo? Porque Deus permitiu. Aleluia. Vamos aprender aqui algumas lições. Mais algumas lições. Aleluia. A gente vê nesses 2 versículos que a gente leu, em nenhum momento a gente vê Deus dizendo a Samar que ele tinha que fazer algo ou que ele tinha que lutar. Deus não vai aparecer para você e dizer, pastor Marcelo, faça isso, vai por essa rua, não é por aqui, não. Em nenhum momento Deus falou com Samar para ele lutar, para ele ficar ali. Mas um homem que conhece Deus, um homem que tem o Espírito Santo, é um homem de atitude. Diga para o seu irmão, seja um homem de atitude, uma mulher de atitude. Esse homem age por consciência. Quando a Bíblia fala de uma plantação de lentilha, ou um campo de lentilha, nós podemos entender que essas lentilhas não nasceram espontaneamente naquele lugar. Alguém plantou. Aquelas lentilhas não apareceram ali por aparecer. Alguém teve o trabalho de arar aquela terra, de pegar a semente, de sol a sol, plantar, e de repente o inimigo levanta e
e quer colher aquilo que você plantou, através de oração, intercessão, no casamento, nos seus filhos, nas suas finanças. E ele se levanta. Qual é o seu posicionamento? Você vai dar uma de coitadinho? Deve ser o pastor. Deve ser meu chefe. Está vendo aí? Perseguição. Todo mundo me persegue. Ei, tira os olhos de você, dos outros, e olha para você. O que Deus está me ensinando? Haramashuri manai. Aquela plantação foi semeada. Era o resultado de trabalho de alguém. E esses inimigos, aleluia, Jesus queria ceifar a plantação de um povo que com luta, com oração, com intercessão, anos, meses, planta. Quantas vezes você planta, quantas vezes você ora e o inimigo levanta para pegar a sua plantação. Aqui não, você entra por essa porta, mas sai por 7 portas, porque esta igreja, ela é plantada na oração, na palavra. Mas quem é você? Eu sou uma serva do Deus vivo, eu sou fundamentada na palavra, eu creio no Deus que eu sirvo. Que é isso, pastora? Você não conhece a sua identidade, não? Você não sabe quem é você em Deus? Então você é um covarde. Porque você tem sim que ter certeza daquilo que Deus colocou na tua mão. Quando você passa noites orando, quando você passa a escola dominical, os cultos aqui buscando, participa aleluia, Jesus, dos cursos, você está aqui louvando, você está aqui, aleluia, nesses instrumentos, Deus está vendo a tua fidelidade. E quando o inimigo levanta, você vai entregar. Você vai entregar de qualquer jeito. Ei, você é um valente de Deus. Você não está nessa igreja por estar, porque essa igreja é uma igreja de valente. As pessoas podem não te dar nada, mas não é o que as pessoas pensam, é o que você é em Deus. É o que você é em Deus. Então, muitas vezes o inimigo do povo de Israel repetia essa tática. Esperava a terra ser plantada, desde o momento em que era arado. Passava pelo plantio, cuidado. E quando chegava a hora da colheita, eles vinham para roubar a colheita. Eles vinham para roubar aquilo pela qual eles não trabalharam. Eles vinham roubar aquilo que não trabalharam. Pastor Marcelo Dalduro, no ministério, ele ora, ele canta, ele planta, e chega alguém aqui na igreja e começa a botar defeito. Ei, você vai deixar? Você vai deixar? O pastor dá um duro, o pastor de sol a sol, ele rega, ele planta, ele busca. E chega um desocupado e ele quer desfazer tudo aquilo que você fez. Pode voltar pela mesma porta, porque aqui tem valentes de Deus. Aqui não é a sua vontade, não, é a vontade daquele que nos chamou. Então eles vinham para roubar aquilo pelo qual eles não trabalharam. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Gedeão, aleluia, ele malhava o trigo, escondido. Aquele era o resultado da dedicação e esforço dos sonhos dos santos ali. E ele de noite, ele ali estava malhando aquele trigo, que era suor de meses de luta. E o inimigo queria pegar, aleluia, o alimento daquele povo. Mas aonde tem o valente de Deus, de dia e de noite, Deus dá estratégia. Então aquele era o resultado da dedicação e esforço dos santos, dos planos de alguém. E aí de repente vem Satanás com a sua astúcia para roubar. Mas esse
valente de Deus, valente de Davi, que é Samar, diz: levanta. Quando o povo foge, ele diz: ei, aqui não, aqui tem um valente. Eles fugiram, mas Deus é comigo, a força de Deus é comigo. Não vou admitir simplesmente, aleluia, Jesus, que essa mentira seja roubada. Não vão levar aquilo pelo qual nós trabalhamos, sonhamos, sem que haja um posicionamento da minha parte. Eu quero levar vocês a entenderem que quando nós nos posicionamos, entendemos que por mais que você seja uma pessoa que acha que não está fazendo nada, você está fazendo sim. O Espírito Santo habita em você. Deus está forjando você, Deus está trabalhando em você. Você só precisa se posicionar na palavra, sem olhar para você, porque quem está capacitando você é o Senhor. Não era Samar que estava ali, era o poder de Deus nele. Ele entendeu, aleluia, que Deus, quando vem alguma luta na nossa vida, alguma dificuldade, Deus não está ensinando para você, está ensinando para a pessoa. Quando vem uma luta na minha vida, não é meu pai, minha mãe, não é o pastor, é comigo. O que Deus quer falar comigo, fala comigo. Porque se você crescer, você vai subir um degrau. Mas se você começar a apontar, você vai regredir na sua fé. Aleluia. Então, quando aquele povo estava correndo com medo do inimigo, com medo de lutar, Samar fica sozinho para defender o campo. A Bíblia diz que Deus operou um grande livramento. Apesar de Deus não ter mandado ele lutar, valente de Deus, não precisa Deus mandar lutar, ele já luta. Ele já guerreia, ele vai para a guerra, ele tem estratégia, ele tem direção, ele vê onde está o problema. Apesar de Deus não ter mandado ele lutar, apesar de Samar ter agido pela lógica, ele viu o povo fugindo, né, irmãos? Viu todo mundo fugindo. Os filisteus estavam chegando naquele pedaço de lentilha, todo mundo fugiu. Meu Deus, mas espera aí, já pensou? Vem a luta, o pastor de novo, vai e foge, deixa a igreja sozinha. Lá na sua casa, quando tem a luta, pastor Isaías, você deixa a sua casa, você sai correndo. Ele se moveu dentro de um princípio que era correto. E lógico, que no Evangelho nós vamos entender que existe, aleluia, aspecto envolvendo perdas que são sacrifícios. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Mas quando você anda com Deus, Deus ele permite tudo isso, porque Ele está nos testando e está nos ensinando. Às vezes são as circunstâncias com as quais não adianta simplesmente você lutar. Tem coisa na nossa vida que não adianta você lutar, mas pelo menos você lutou. Então, amados, a palavra de Deus nos ensina a defender aquilo que é nosso. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz: guarda o que é teu, para que ninguém tome aquilo que é teu. A Bíblia nos apresenta vários cenários, vários ensinamentos sobre como lidar com situações difíceis, conflitos, incluindo comportamentos. Eu vi um versículo que está em Provérbios 27, 17, e eu vi uma pregação de um pastor, e ele disse assim: o ferro se afia com ferro, na linguagem da NVI, e diz assim: este versículo destaca a importância de ter amigos que nos desafia e nos ajuda a crescer. Então, às vezes,
Quer dizer, o ferro se afia com o ferro. Às vezes é seu irmão, às vezes é seu companheiro de oração, mas às vezes ele está ali, irmãos, é ferro com ferro, unha com unha. Deus está permitindo porque está trabalhando em nós, para nós crescermos, para nós amadurecermos. Oh, aleluia. Ele nos ensina como nós agirmos contra o inimigo quando ele se levantar, onde precisamos preservar aquilo que é nosso. Samar se posiciona e diz: eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar diante desses inimigos, eles não vão roubar essa colheita, imagino. Então o inimigo, ele tenta roubar aquilo pelo qual nós estamos lutando. Você está lutando pelo quê? Por que Samar age dessa maneira? Deus olha para ele. Quando Samar disse, quando ele olhou aquele povo fugindo, ele se posicionou, ele disse: ei, aqui não. Deus olhou para Samar, e Deus se agradou da posição de Samar. Quando Deus olha para você, você pode estar tremendo de medo, mas quando você se posiciona como homem, uma mulher valente, quando você dá o passo segundo a palavra de Deus, Deus te honra. Porque Deus conhece os seus medos, Deus conhece as suas ansiedades, mas mesmo com medo, você dá o passo. Eu lembro, irmãos, tem mais um minutinho. Eu lembro que quando o lote dessa igreja, o pastor Michel disse: pastora, está a 84, estava na terra cap, e nós estávamos com vários intercessores deitados nesse altar. E a palavra que saía da nossa boca era: Deus, 90 intercessores, um dia antes de ter nada aqui, dobraram o seu joelho, e essa terra foi consagrada para ti. Agora os empresários querem tomar isso aqui para fazer um shopping. Nós não temos ouro, não temos prata. Poderia o Senhor falar e não se cumprir? Deus, a nossa riqueza é o Senhor. Antes de o Senhor criar os céus e a terra, o Senhor escolheu este lugar para ser uma casa de adoração. O telefone toca, irmãos. Meio-dia e pouco, pastora. Já está em 84, o nosso era 86. Já está chegando, o lote agora vai ser leiloado. Falei: pastor Michel, se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Só tem um advogado, Jesus. E nossos joelhos aqui orando. E o que saía da nossa boca: Deus, os nossos lábios estão secos. Não mais palavras para falar contigo. Só temos um recurso, Senhor, só o Senhor. De repente o telefone toca. Pastora Hilda, dá um grito de vitória aí. E eu disse: o que aconteceu, meu filho? Pastora, veio uma ordem lá de cima. Para tudo, mandou parar. Não é para leiloar mais nenhum lote. Eu falei: o quê? E naquela época, o administrador de Águas Claras falou assim: eu sei, aqueles feiticeiros lá da Filadélfia. Ei, existe valentes nessa igreja. Existe valentes, você é um valente. O seu joelho, a sua oração, o seu clamor, mas ela não fala bem, ela fala errado. Mas nós conhecemos a voz que abre o céu. E a voz que abre o céu, irmão, é a voz em andar em obediência, submissão à palavra. Não é porque você é santo, não é porque você está na igreja todo dia, não é porque você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas é porque você obedece à palavra de Deus. E Ele sabe das suas falhas, dos seus erros. E quando você pede algo que é para a glória dEle, essa igreja não é nossa, é do Senhor. Estávamos pedindo, e hoje essa igreja, ela não foi leiloada. Muitos pastores venderam as suas igrejas, entregaram aquilo que não era deles. Aleluia!
Mas essa igreja está de pé, porque o nosso Redentor vive. Samar poderia ter entregado aquelas lentilhas, aquele terreno, mas ele se posicionou. Deus, quando ele se posicionou, Deus se agradou de Samar. Então Deus decide abençoar Samar. Quem operou o grande livramento ali não foi Samar, foi a atitude dele que tocou no coração de Deus. Quando nós estávamos orando aqui, não foi porque a pastora Hilda, não foi porque os intercessores estavam orando, porque Deus agradou da nossa atitude. É a sua atitude, não é pela sua pessoa, mas quando você tem uma atitude que toca o coração de Deus, o céu se abre. Eu sou pentecostal, irmãos, por isso eu falo alto. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus haja independente da nossa ação. Queremos que Ele faça. Tem gente que está esperando Deus lutar pela sua família. Ele mesmo não luta, ele mesmo não ora, ele mesmo não jejuma, ele mesmo não paga o preço. Tem gente que quer que Deus lute pela sua fé, aleluia, mas ele mesmo não luta. Está com problema no casamento, ora por mim, pastor, fulana, jejuma, e você, o que você está fazendo? Quer que Deus, aleluia, mande por encomenda pelo correio a bênção. A Bíblia nos orienta. Lá em Judas, capítulo 1, a partir do versículo 3, irmãos, Paulo diz assim, ele diz assim: irmãos, Judas diz, enquanto eu considerava a respeito do que deveria escrever a vocês, sobre a salvação que nos é comum, sinto a importância de exortar a batalhar pela fé. Fala para o seu irmão, batalhe pela fé. Aleluia. Que diligentemente, de uma vez por toda, foi entregue aos santos. Quem tem que fazer a sua parte é você. Deus não vai fazer por você. Nós precisamos entender a importância de lutar pelo aquilo que Deus nos confiou. Oh, aleluia. Aleluia. Não significa você ofender alguém, atacar alguém. Paulo dizendo a sua luta não é contra a carne nem o sangue. Nós temos as armas que são espirituais. O apóstolo Paulo nos diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as forças malignas. Aleluia. Nós temos ferramenta para orar. Que ferramenta é essa? Ferramenta do jejum, que eu já falei. Ferramenta da confissão, da declaração da palavra de Deus, declara a palavra de Deus, e o povo vem aqui, vai ler o Salmo 119, dando uma volta na igreja. Pastora, você já viu o tamanho desse Salmo? Eu falei, eu já vi, eu sei porque você tem preguiça mesmo. Então lê esse Salmo 119. Deus vai falar com você. Vamos orar. Outro dia eu estava atendendo aqui, não sei se a irmã estava aqui, ela chegou aqui de manhã, e ela está estudando para medicina. Falei, você vai ser uma grande médica. E quando você chegar no consultório, você tem que observar os seus clientes. Eu falei, dá uma olhadinha na igreja. Passei aqui no corredor, dá uma olhadinha na igreja. O que é que você está vendo? Ah, pastor, estou vendo as cadeiras. Estou vendo. Falei, o que é que você está vendo? De manhã. Na segunda-feira, de manhã, o que é que você está vendo? Ah, estou vendo os tempos, estou vendo. Olha para as cadeiras. Dá uma olhadinha para as cadeiras. Olha tanto que as cadeiras estão organizadas. Está desorganizada. Arruma as cadeiras. Ela, para onde eu começo? Pelo começo. E ela começou. Começou dali, arrumou. Começou dali. Falei, não, está certo? Não, pastora. Não, arrumou todas as cadeiras. Falei, deu trabalho? Ela, não. É assim na nossa vida. Você não pode entrar na vida despercebido. Você entra nos lugares, você não observa, você não é atento. Você, tudo jeito que vem, você recebe. Você quer ser alguém? Aonde você quer chegar?
Aleluia. Então nós temos ferramenta. Confesse a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Como Jesus fazia diante de Satanás, quando ele foi para aquele monte, tentado por 40 dias, a fome bateu, Satanás foi diante dele e diz: faça com que essas pedras se transformem em pão. Não ande pela sua fome, não ande pelo seu sentimento, ande pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. A palavra está dentro de você. Não podemos ver o inimigo destruir a nossa família e simplesmente não fazer nada, ficar de mão cruzada. Pastor Isaías não veio fazer a oração comigo. Pastor Isaías, pastor Ailton não me visitou. Eu estou indo na oração, nada está acontecendo. Os intercessores nada estão fazendo. O jovem, minha vida não muda. E você, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é pelo que você faz, mas tem atitude que atrai os olhos de Deus para você. Karamassuri manai. Aleluia. Então nós não podemos ver o inimigo destruir a nossa família simplesmente não fazer nada. Isso é a razão pela qual muitas pessoas vezes, aleluia, não vê Deus intervindo na sua vida, porque eles não estão fazendo nada. Tem uma palavra nos evangelhos de Lázaro. Marta e Maria eram amigos de Jesus. E quando Marta e Maria, Lázaro estava doente, mandou o recado para Jesus. E Jesus ficou 4 dias. Mas era amigo. Era amigo. E quando Jesus chegou, não adianta, Jesus, está até fedendo. Está com mau cheiro. Talvez aquilo que você está pedindo está com mau cheiro. Não tem mais esperança. Mas não existe nada impossível para Deus. Jesus disse: tira a pedra. Jesus nessa noite está dizendo: tira a pedra. Você não entrou para aquela porta ali para voltar do mesmo jeito. Jesus está dizendo: tira a pedra. Deus espera que façamos a nossa parte. Aleluia. Antes de fazer a parte dele, você precisa ter atitude. Ele pode até fazer, mas ele quer te ensinar. Ele quer te dar maturidade. Talvez você até reconhece que precisa lutar pela sua fé, pela sua família, pela sua saúde, pelas suas finanças. Jesus hoje está falando para você. Use a palavra. Profetize a palavra. Toque o coração de Deus. Não faça o que todo mundo faça, mas faça aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando decidimos lutar, Deus olha a nossa disposição e Ele age. Em Romanos 8:26 diz: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Esse é o Deus que nos ajuda. Nós não andamos sozinhos, Deus está do nosso lado. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos capacita, nos ajuda em todas as coisas. Não podemos trabalhar sozinho. Nós precisamos da ajuda de Deus, da dependência de Deus. A palavra, o próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, como homem, ele disse: sem mim nada podeis fazer. E ele não fazia nada sem a direção do Pai. E nós não podemos fazer nada se não estiver na direção da palavra de Deus. A Bíblia nos instrui que devemos pedir, que quando nós pedimos nós recebemos, que devemos buscar, porque se nós buscar nós vamos encontrar, que nós devemos bater na porta
E quando nós batemos na porta, que é Jesus, a porta se abre. A Bíblia não diz que Deus, aleluia Jesus, que Ele mandou abrir a porta. Ele diz que aquele que bate, abre-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. A Bíblia não diz que Deus vai responder sem a gente pedir. Aquele que pede, nos é dado. Então Ele manda nos pedir. Então a Bíblia não diz que é necessariamente que vamos encontrar sem ter buscado. Quando nós buscamos e nos posicionamos, fazemos a nossa parte, essa atitude de fé, ela vai provocar o coração de Deus, ela vai mexer no coração de Deus. Nós precisamos lutar de acordo com as Escrituras, porque é a palavra de Deus que tem poder na minha vida e na sua vida. Você pode não conhecer muito a palavra de Deus, mas o pouco que você conhece, se você obedecer, o céu vai se abrir para você. Quando nós nos posicionamos para lutar por aquilo que é direito, Deus não mandou Samar defender aquelas lentilhas. Mas Ele fez, e isso fez toda a diferença. Não apareceu nenhum anjo, ele não viu nenhuma visão. Mas quando ele estava ali naquele monte de lentilhas, naquele terreno, ele viu a sua plantação de meses, o trabalho de um povo, as lágrimas, o esforço de um povo. Quando os lobos chegam por aquela porta, nós conhecemos anos que estamos aqui, orando, intercedendo, regando, construindo essa igreja, não é, pastor Marcelo? E quando o lobo chega naquela porta, os valentes de Deus se levantam. Aqui não. Porque este lugar aqui é sagrado. Este lugar habita um povo que sabe quem é em Deus. Então nós precisamos nos posicionar, voltando para o Senhor. Samar disse: eu não vou entregar de mão beijada nada que Deus me deu. Eu não vou entregar sem lutar. Eu não vou lutar só para entregar. Eu vou lutar crendo que Deus vai intervir. Eu vou lutar crendo que Deus vai se manifestar, defendendo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu quero que você levante. Eu não sei o que você pediu para Deus, mas eu sei o que Deus colocou nas suas mãos. Eu sei o que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você não tenha valorizado. Talvez você está olhando para os outros. Talvez você está olhando, o inimigo está fazendo com que você olhe, colocando a culpa nos outros. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: valente, mulher valente, homem valente. Não é o que as pessoas fizeram, o que estão fazendo. Olhe para mim e veja o que eu estou fazendo por você. Eu queria chamar aqui na frente pessoas que estão se sentindo fracas, que estão orando pela sua família, que estão orando pela sua saúde ou alguma área financeira, e às vezes você tem sentido desfalecido. Nós vamos profetizar sobre a sua vida, porque essa palavra de Samar, esse posicionamento de Samar, um homem valente, aleluia. Jesus não está nesse livro, no Velho Testamento à toa, está aqui para nos ensinar. E se você quer fazer a diferença, não venha aqui por vir. Se você está vindo aqui porque eu estou chamando, eu tenho que ir lá, não, venha porque você quer, a partir de hoje, mudar, se posicionar, tocar no coração de Deus. Pode ajoelhar. Eu quero chamar os intercessores, essas valentes de Deus.
Os pastores que estão aqui. Pastora Diná e pastor Valdeci, por favor. Seja valente de Deus. Se posicione. Tá aqui não? Gostaria de chamar o Bruno. Em nome de Jesus. Bota a mão na cabeça dessas mulheres valentes e profetiza. Medo saia. Ansiedade saia. Desistência saia. Deus não permita que o medo roube a bênção do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, entra, Senhor, nesta noite. Esse espírito de doença que quer escravizar essa vida, nos ossos, na carne, na pele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia desse corpo agora. Toda doença, em nome de Jesus, artrose, artrite, toda doença na coluna, nos órgãos, sai desse corpo agora. Sai desse corpo agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bata em retirada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, levanta esses valentes que estão aqui, Senhor. Jesus é o Senhor que levanta. Jesus, o Senhor foi com Samar. Seja com esses valentes que estão aqui hoje no altar do Senhor. Seja com esses valentes, Senhor, no seu casamento, ali no relacionamento com os filhos. Não permita, Pai, que o inimigo, o adversário da nossa alma, venha destruir a fé do seu povo, Pai. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, Pai. E é as nossas atitudes que tocam no coração do Senhor. Leva cada um dos seus servos a ter atitudes, ó Deus, que venha abrir os céus. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês levantassem agora. Levante as suas mãos para o alto. Vai repetir comigo agora. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Samar, quando ele estava ali, naquele pequeno pedaço de terra, que todos fugiram, Samar se posicionou. Fala em nome de Jesus. Satanás, pega seus demônios que quer roubar a minha bênção, o meu tempo, a minha fé, a minha credibilidade na palavra de Deus. Você vai pegar toda essa legião e vai sair da minha vida, porque a minha casa, a minha família é um lugar de adoração, e eu não abro mão da minha bênção, da minha vitória, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus bem alto e uma salva de palmas para Jesus.